Imagine uma criança, uma menina de 5, 6 anos de idade. Ela foi passear com seus pais em um parque, né? E essa menina está lá passeando no parque por algum motivo, um cachorro estava na coleira do seu dono, se desprende, aquele cachorro se solta, vai lá e morde essa menina. O pai estava ali, de repente com a esposa, com o irmão, outro filho, simplesmente não teve tempo de privar aquela menina daquela experiência, certo? Naquele momento, nessa fase da vida, Lise, 4, 5, 6, 7 anos, sabe, os pais, eles têm uma função de aparelho psíquico externo da criança. A criança se entende no mundo pelo olhar dos pais. A criança acaba, a sua noção de importância, ela sabe quem elas são através desse olhar dos pais, né? E por ser essa instância superior, aquela criança seria mais ou menos como se ela pensasse assim, puxa, eu fui mordida, eu fui atacada, o meu pai, que é essa minha instância superior, né, o meu pai biológico, essa minha instância superior, ele não foi capaz de resolver esse problema, tá? É uma conta assim muito rápida, não é sofisticada essa narrativa mental, mas é só para você entender. E aí a criança, ela observa e fala assim, se o meu pai não consegue resolver isso, não consegue me livrar desse tipo de problema, então ninguém pode. Ninguém vai conseguir isso aqui. A pessoa estabelece uma crença a partir dali, né? Chamado de estudiosos americanos chamam de desamparo aprendido. Diante dessa situação, eu vou estar desamparada, né? Então, posteriormente, essa menina vai crescer. E para algumas situações, ela vai dizer assim, ninguém resolve isso. E aqui talvez também algumas pessoas vão dizer, não, isso aqui nem Deus resolve, entende? Há uma sensação de desamparo aqui. Mas qual que é o ponto? Naquela época, essa criança que foi atacada por esse animal, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Assim, essa explicação toda ela é importante, necessária. Ela não tinha esse córtex pré-frontal bem desenvolvido, então ela não tinha aquela capacidade de guardar aquilo de uma forma imparcial. Não, foi uma fatalidade, o cachorro se soltou, né? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Esse critério de análise mais imparcial é função do córtex, né? E nessa fase, a criança ela é exclusivamente emocional. O hemisfério direito do cérebro é o mais ativo, né? E aí essa criança, ela vai para a vida, só que essa experiência ela é tão visceral que ela, muito disso que ela viveu vai para uma memória implícita. Ela não fica naquela memória mais superficial, que ela tem acesso de uma forma visual. Ela esquece, de certa forma. Ela vai para o inconsciente, seria? Perfeito. Né? E fica no corpo, né? Inclusive, um grande autor americano, naturalizado americano, que me inspirou muito, o Dr. Bessel van der Kolk, né? Ele tem o seu livro O Corpo Guarda Marcas, ele fala muito sobre isso, a questão como essa memória emocional das feridas emocionais permanece no nosso corpo. E, então, posteriormente, aquela menina, talvez ela nem se lembre do episódio do cachorro, ela não vai lembrar do episódio da mordida, mas ela vai ter problema, por exemplo, passear com os pais. Pode dar algo ruim, um sentimento ruim nela. Ir até um parque pode dar um sentimento ruim, um gatilho. Ter um pet, ter um animal de estimação, ver uma coleira, ou grama, ou ver muitas pessoas, né? Sentir desamparado no meio de muitas pessoas. Essas memórias implícitas, elas podem permanecer como uma espécie de mecanismo de defesa, inclusive, né? Então, é aqui que muitas pessoas podem apresentar dores, eu usei o exemplo dessa menina, é aqui que muitas pessoas podem apresentar angústias, dores, aflições, atreladas a essa memória traumática, que não necessariamente é visual, né? E elas vão ter essa dificuldade de explicar por que estão sentindo aquilo, entende? Sim. Então, vale dizer aqui que essa frase é muito importante, não é porque eu não me lembro que não aconteceu. Você já viu, Galego, naqueles filmes de policial, né? Eles falam assim, olha, estou investigando aqui um caso que aconteceu e a pessoa, ela foi uma testemunha, mas ela tem um lapso de memória, ela tem dificuldade de falar, né? Tamanha foi ali aquele estresse, aí o detetive, ele deixa um cartão e fala assim, se você lembrar de algo, me ligue, porque há uma fisiologia nisso, há um apagar ali, o corpo fica e a mente sai, é chamada de dissociação, né? Então, realmente, a memória é como se a gente lembrasse de uma forma diferente, né? Então, é por isso, é um dos motivos, né, que os grandes autores sugerem, né, grandes publicações sugerem, dessa dificuldade de discernir a origem das angústias humanas. E eu acredito que é justamente aqui, Lise, que entra a questão da necessidade de saber de onde que vem, né? É espiritual, é emocional. E aqui eu digo para vocês, fazer essa conta, dizer se é emocional ou se é espiritual,
acredite, isso não ajuda muito no resultado. Porque algo, digamos, vamos chamar que algo seja emocional, ela pode se desenvolver para algo espiritual. Se aquilo invalida a minha identidade, aquilo gera uma sensação de incapacidade. Peter Levine, um outro grande autor do trauma emocional, vai dizer que traumas emocionais são bloqueios em processos de desenvolvimento. Então, tudo aquilo, toda experiência que eu vivo, onde eu acho que eu não dou conta, né, onde eu sinto uma timidez patológica, uma rejeição, uma baixa autoestima para aquela experiência de desenvolvimento, a gente está vendo a ação do trauma aqui, a gente não sabe explicar. Então, dizer se é espiritual, se é emocional, pessoal, acreditem, essa distinção nem sempre ela é saudável, né? Então, façam o que for necessário, né, para ter essa conexão emocional, espiritual e essa validação da sua identidade, isso é muito importante.